Alô, alô, boa tarde, ótima sexta-feira pra gente. Estamos de volta em mais um vídeo. Se você tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com os casais que você conhece, não só os atípicos, porque hoje o vídeo é pra gente. Eu sou a Sanai, muito prazer para quem não me conhece, mãe da Vitória, a Vitória que foi diagnosticada com autismo do nível 3 e paralisia cerebral. Mas esse canal tá aqui para falar das dificuldades que nós pais enfrentamos diariamente, com base, claro, na nossa fé cristã. O vídeo anterior, se você não viu, corre lá e assiste, foi a versão do pai, do casamento na versão do Rafa, meu marido. Hoje eu vou falar na versão da mulher, o lado da mulher, na verdade, mas com a ótica de Cristo. Porque a nossa ótica geralmente é egoísta, é egocêntrica e orgulhosa. Uns mais, uns menos, é verdade, mas todos nós tendemos a esse lado. Vamos falar a verdade agora entre mulheres, né? Esse vídeo é pra você, mulher, mãe e esposa. Nós mulheres temos muito aquela coisa de achar que só a gente tá certa, de que a gente é mais organizada, que a gente é mais limpinha, que a gente faz as coisas certinhos e o marido é sempre mais bagunceiro, é aquele que faz sujeira na casa, é aquele que não ajuda como gostaríamos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender as diferenças. Nós somos dois indivíduos, o homem e a mulher, cada um com um passado, um histórico, uma família diferente, uma educação, uma crença, às vezes até uma cultura diferente. Não tem como unir dois indivíduos totalmente distintos e querer que não haja nenhuma discordância. Não tem como, discordâncias vão haver. A gente precisa saber lidar com isso e não fazer de tudo uma guerra, uma briga. Discutir sobre o assunto, conversar, entender a visão do outro e parar com essa coisa, né, gente, de que a gente tá sempre certa. Geralmente a gente tá. Mas a gente precisa deixar de lado o nosso orgulho. Mulher tem muito isso de ficar reclamando. Ai, porque você não me ajuda. Ai, porque você deixou a toalha em cima da cama. Ai, porque o prato não tá no lugar. A gente reclama de tudo e a gente nem se dá conta, porque já é um hábito tão frequente que a gente não percebe. A gente não percebe. Isso nos torna, na visão do marido, chatas. Na nossa cabeça, a gente pode achar que somos melhores, mais organizadas, mas na cabeça deles nós somos chatas. Essa é a realidade. Meu marido tá aqui no fundo concordando com tudo, só com a cabeça. Além de respeitar as diferenças e entender, a gente precisa gostar, amar essas diferenças. Você gostaria que o seu marido, por exemplo, tivesse a mesma força física que você? Jamais. Eu não gostaria. Eu, fisicamente, não aguento muita coisa. 1000 vezes ele, que aguenta muito mais. Você gostaria de você ter que sempre matar e espantar a barata da sua casa? Em casa não tem muita barata, mas aparece muito sapo, eu tenho pavor. Eu dou graças a Deus que ele é diferente de mim. Por quê? Porque eu vou lá e chamo, ó, tira o sapo dali, por favor. Graças a Deus nós somos diferentes. Nossas diferenças nos completam, na verdade. O que falta em um, tem no outro. Imagina se a gente tivesse sempre a mesma qualidade, ia ter um lado muito defeituoso. A gente precisa desse equilíbrio, dessa harmonia. Agora, o que podemos fazer? Se tem algum conflito, alguma coisa que não há meio de resolver, que te incomoda demais, não dá para aguentar, senta e conversa antes. Veja o que é prioridade, mais importante, essencial para você que ele mude. A gente não pode esquecer também que quem escolheu o nosso marido, a gente vem de uma cultura onde no nosso país a gente pode escolher com quem a gente casa, né? A gente não pode escolher, ninguém obrigou a gente a casar com essa pessoa. Mas no decorrer do tempo e dos anos, pela dificuldade, né? Um filho atípico que demanda muito, alguns gatilhos voltam, existe algumas coisas que podem ser melhoradas, inclusive a gente está em constante processo para evoluir. Se para esse processo, a gente para de crescer, de aprender e evoluir.
Conversa com seu marido o que é essencial para você que ele melhore. É esse ponto específico, é aquele? Então que ele policie nesse ponto especificamente, que é o que mais te estressa. E ele melhorando isso, você sabe que as outras coisas você pode relevar também. Não estou falando que é fácil, porque nós temos o nosso lado do orgulho, exatamente, de subir aquela ira na hora, aquela coisa momentânea. Já teve vídeos em que nós falamos justamente disso, de gerir essas emoções antes de agir sempre com a emoção do momento, por impulso. Mas algumas coisas a gente pode relevar para ter um melhor entendimento. Muitas vezes eu achava que eu estava sempre certa e só havia defeito nele, e ele isso, ele aquilo, ele não me ajuda, e ele, eu e eu. E a gente se enche do nosso ego, do nosso orgulho, mas a gente não consegue ter a visão exata se a gente não se esvaziar de nós mesmos. Já diz ali o Evangelho que a gente precisa negar, negue-se a si mesmo. Eu preciso negar o meu eu para ter entendimento do que eu estou fazendo de errado também. Aproveita, pega a sua Bíblia e vai lá em Provérbios 2, que fala sobre sabedoria e entendimento. Nós precisamos diariamente do entendimento e da sabedoria de Deus para conseguir olhar onde estão nossos erros, onde a gente pode melhorar. Não veja o seu marido sempre como um concorrente, foi o que o Rafa já falou no vídeo passado. Nós somos uma equipe, uma parceria. E principalmente nossos filhos precisam dessa parceria. Precisam que a gente esteja em sintonia, principalmente, andando no mesmo caminho, com o mesmo destino traçado. O seu marido, ele não vai passar a fazer as coisas porque você pede todos os dias. E eu sou prova disso. Você também deve saber que tem muitas coisas que a gente pede, reclama todos os dias e não muda nunca. Porque não é isso que vai fazer ele mudar. Tem também aquele papel de, mas eu não faço isso porque ele também não faz. Mas eu acho que eu sempre tô certa, mas ele também é assim. Essa coisa é meio de irmãos, né? Quando a gente é criança, a gente fala isso pra mãe, foi ele que começou. A culpa é dele. Porque ele fez isso primeiro. A gente precisa mudar a nossa atitude primeiro, para depois cobrar do outro. E não é assim tão rápido como a gente gostaria. A gente muda hoje, amanhã a gente se policia, semana que vem ele não mudou, pronto. A gente já tá de carão, já tá estressado porque não adiantou nada. É um processo longo, vai tempo, vai meses. A gente precisa mudar algumas atitudes em nós mesmas primeiro, nós mulheres que somos a varoa da casa, para depois, em resposta, vir a atitude deles e muda, mas precisa ter paciência. Se você vive um momento, uma fase de conflito no casamento, principalmente, porque com a chegada de um filho atípico, a demanda, o estresse, faz com que tudo isso seja descontado no nosso casamento, pela falta de tempo, a falta de carinho, o excesso de estresse. Toda vez que você orar, pede para Deus te dar a ótica dele, o entendimento que vem dele, porque algumas coisas nós não conseguimos notar e não é por mal, mas a gente está tão cheio do mundo e de nós mesmos que a gente não consegue ver. É muito mais fácil e mais cômodo achar defeitos no outro, assim como é para o nosso marido mais fácil achar defeito na gente. Então pede sempre para que Cristo te dê a ótica dele, que te dê entendimento do que você pode mudar, do que talvez você pode vir a estar fazendo errado no seu dia a dia. Eu até há pouco tempo achava que eu era uma boa esposa, que eu fazia tudo certinho, mas eu não percebia algumas implicâncias, algumas coisas minhas. Conforme a gente vai envelhecendo, a idade mesmo vai chegando, a gente vai ficando com mais manias, a gente quer tudo do nosso jeito, o estresse deixa a gente menos tolerante, então a gente precisa ponderar tudo isso que a gente pensa, que vem à mente, essa raiva, esse súbito ali que é momentâneo, e pôr na balança se realmente vale a pena. E sempre, claro, os dois têm sua parcela de
culpa barra responsabilidade. Não é só você, mulher. Estou falando para você, porque assim como eu passei por muito disso, pode ser que você esteja passando também. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta você tratar bem todo mundo de fora da sua casa se você não está tratando bem o seu marido primeiro. O seu marido, que foi quem, em união com você, gerou a vida do seu filho. Então, o casamento sempre vem na frente, porque dele, da união desse casamento, foi gerado o nosso filho. Nunca se esqueça disso. Por hoje é isso. Um beijo, até semana que vem no próximo vídeo.